E se o herói mais puro dos animes fosse julgado pelas leis mais sombrias e antigas da vida após a morte? Pois é, exatamente isso que vamos fazer hoje. Nós vamos colocar Son Goku no banco dos réus, mas o juiz, olha só, não é nenhum Bills ou Zenou. É Dante Alighieri. Se preparem porque esse é um choque de mundos que vai testar tudo que a gente entende sobre bem e mal. A grande pergunta é essa, e parece simples, né? Mas para responder, a gente precisa olhar para o Goku de um jeito completamente novo. Imagina só, sem a aura de poder, sem os amigos para ajudar, ele sendo avaliado por um código moral de 1000 anos atrás. Com base nas ações dele, e mais importante ainda, nas intenções dele. Em qual dos 9 círculos ele passaria a eternidade? Vamos descobrir. Para fazer isso, a gente vai conduzir uma espécie de julgamento simulado. É como se a gente pegasse o maior guerreiro da cultura pop e o colocasse num tribunal do século XIV. As regras são totalmente diferentes, a lógica é outra, e o resultado pode ser muito, mas muito surpreendente. É a teologia medieval de Dante aplicada a um ícone dos nossos tempos. Ok, antes de qualquer julgamento, a gente precisa entender duas coisas, o réu e as leis do lugar. E no inferno de Dante, a lei mais importante, a que define absolutamente tudo, não é bem o que a pessoa faz, mas por que ela faz. A intenção, meus amigos, é tudo. E aqui está a chave de tudo, malícia. Para Dante, o pior pecado, mais grave de todos, não é um ato de raiva, de paixão, não. É o uso deliberado da inteligência para enganar. É a traição, a fraude, a conspiração. Pensa naqueles pecadores que Dante coloca lá no fundo do inferno, congelados. É a corrupção da nossa maior dádiva, a razão. E é exatamente aqui que a defesa do Goku fica quase que inabalável. O traço que define ele, o motivo pelo qual ele consegue subir na nuvem voadora, é a pureza de coração. Gente, o Goku não sabe mentir. Ele não sabe conspirar. Ele poupa a vida de tiranos como Vegeta e o Freeza, não por uma estratégia complexa, mas por um impulso quase infantil de misericórdia. A mente dele é genial em batalha, claro, mas não tem um pingo de maldade calculada. Só isso já o inocenta, de cara, dos piores crimes do inferno. E tem mais. Existe uma espécie de brecha teológica para ele. O Goku é um alienígena, ele nunca nem ouviu falar do Evangelho. A doutrina da ignorância invencível funciona quase como uma cláusula de exceção. Ela diz que uma pessoa não pode ser punida por quebrar uma regra que ela nem sabia que existia. Para o Goku, isso é quase um passe livre para os tormentos mais pesados. Certo! Com essas duas defesas fortíssimas na manga, vamos começar a nossa descida. A primeira parada são os círculos mais altos do inferno, onde os pecados de impulso, os mais humanos, são punidos. Como a gente vai ver, o Goku passa por aqui assobiando. Primeira acusação na mesa: luxúria. É aqui que as almas são jogadas de um lado para o outro por ventos eternos, simbolizando como a paixão dominou a razão delas. Na época de Dante, era um pecado bem sério. E o veredito é instantâneo. Goku é quase infantilmente casto. Estamos falando de um cara que achava que casamento era um tipo de comida. Ele ama a família, sem dúvida, mas aquele desejo carnal que o Dante condena simplesmente não existe na personalidade dele. Próximo caso. Agora sim, uma acusação que parece que vai colar. Gula. Afinal, quem não pensa no Goku devorando uma montanha de comida, né? É uma das cenas mais clássicas do anime. Mas aí que tá o pulo do gato. A definição aqui é tudo. Para Dante, a gula é um vício, um apego que desvia a alma de Deus. Para o Goku, comer não é vício, é combustível. O metabolismo saiyajin dele precisa de uma quantidade absurda de calorias para ele poder, salvar o universo de novo e de novo. Não é desejo descontrolado, é pura necessidade fisiológica. Portanto, absolvido. A gula dele é funcional. E o mesmo vale para a ganância. Ele não tá nem aí para dinheiro. E a ira? A raiva dele é quase sempre uma reação justa contra o mal, uma força para proteger os outros, como quando ele viu o Kurinho morrer. Não é o ódio que Dante pune. Resumindo, os círculos superiores não conseguem segurar o Goku. Muito bem, a brincadeira acabou. Agora a descida fica séria. Estamos indo para o 7º círculo, o círculo da violência. E é aqui que o caso contra o Goku fica realmente complicado. O amor dele pela luta é o que o torna um herói, mas, sob os olhos de Dante, pode ser a sua maior condenação. Olha, a promotoria tem argumentos fortíssimos. Quando ele insistiu pelo torneio do poder, ele arriscou trilhões de vidas só pelo prazer de lutar. E quando ele corou o céu para que o Gohan tivesse uma luta justa,
Ele colocou o planeta inteiro em risco. A acusação diria, isso é negligência criminosa. Mas a defesa responderia na hora. Ele nunca quis o mal, ele só queria o desafio. A intenção era pura. E aqui a gente chega no coração de todo esse julgamento. No fim das contas, para Dante, o que mais importa é para onde a sua vontade aponta. Um tirano tem a vontade de oprimir. O Goku tem a vontade de se superar. Mesmo quando as ações dele são incrivelmente imprudentes, a intenção dele nunca é, de fato, causar o mal. Ele não tem a vontade de ferir, que é o que define os violentos no inferno de Dante. Então, vamos lá. Já analisamos os pecados da carne, os da violência, e já estabelecemos que ele é inocente de fraude, o pior de todos os crimes. Com todas as provas na mesa, a gente está pronto para o veredito final. Onde, em toda a geografia do inferno, Son Goku realmente pertence? O resultado, quando a gente olha assim, fica bem claro. Ele é absolvido de todo e qualquer pecado que exige maldade ou descontrole. A única culpa técnica dele, seguindo essa lei específica, é ser um não cristão que viveu uma vida, no geral, muito virtuosa. E para essas almas, Dante tinha um lugar bem específico. E o veredito é Limbo, o primeiro círculo do inferno. O Goku é classificado como um pagão virtuoso. Ele estaria na companhia de grandes heróis e filósofos da antiguidade, como Heitor de Troia, Aristóteles, Virgílio, almas nobres que não cometeram pecados para merecer um tormento, mas que, por não serem batizadas, vivem para sempre separadas de Deus. E essa separação é a punição. Mas calma, o lugar é só metade da história. E é aqui que essa análise toda revela uma ironia profunda e, de certa forma, até cruel. Porque o verdadeiro inferno de Dante não é só o lugar, é a punição que é feita sob medida para a alma de cada pecador. Pensa comigo, e se o Goku fosse condenado ao círculo da violência, a ferver num rio de sangue? A reação dele seria, nossa, que legal, um ótimo aquecimento. Ele provavelmente ia ver aquilo como um novo tipo de treino de resistência. A dor física para ele é só mais um degrau para ficar mais forte. A tortura de verdade para o Goku é muito mais sutil, muito mais psicológica. A punição no limbo não é dor, é desejo sem esperança. É a estagnação eterna. Para um ser que se define pela busca infinita de quebrar os próprios limites, o limbo é o terror absoluto. Seria sentir a presença de um poder supremo, um nível final, mas saber com certeza absoluta que ele nunca, jamais poderia alcançá-lo. Para o Goku, o verdadeiro inferno é um teto que ele não pode quebrar. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Para um guerreiro como o Goku, qual seria a punição mais devastadora? Um tormento físico que ele poderia transformar em treino ou o silêncio eterno de um desafio final que é simplesmente inalcançável? A resposta para essa pergunta talvez diga muito, não só sobre ele, mas sobre o que cada um de nós considera o nosso próprio inferno pessoal.